Começando mais um teste completo de sistema ADAS aqui no canal, e o carro da vez é o novíssimo Volkswagen Intera na versão High, que é a mais completa, basicamente o Highline, né? Eles só mudaram, encurtando o nome da versão. Nesse vídeo a gente vai conferir detalhes como o ACC, a frenagem automática de emergência, os sensores de ponto cego, vou falar tudo que é de série, tudo que é opcional, vamos testar tudo na prática para a gente descobrir se o novo Volkswagen Intera consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho. Vocês sabem muito bem que antes de pegar a estrada eu cito para vocês algumas configurações do sistema ADAS. Vamos começar por este botãozinho aqui no volante. Você clicando aqui, ó, ele abre os assistentes ali no painel de instrumentos. Você pode selecionar ou não o Lane Assist, que seria o sistema de permanência em faixa. A velocidade você escolhe aqui se você quer usar o ACC ou o mais convencional, que é o limitador. O limitador eu nem vou mostrar no vídeo porque é algo básico que vocês já conhecem. Sensor de ponto cego você pode desativar, o alerta de saída de vaga, que é o alerta de tráfego cruzado traseiro, e o Front Assist, que seria a frenagem automática de emergência. Mas a maior parte das configurações ficam aqui nas configurações, quem diria? E você pode ativar ou desativar o sensor de fadiga. O ACC você tem aqui, como eu vou dizer, algumas sensibilidades para ele. A gente vai usar o modo Eco mesmo. O alerta de colisão frontal você pode ativar ou desativar, e o aviso de distância segura em relação ao carro da frente você pode desativar também. Lane Assist você desativa ou ativa, e também coloca vibração se você quiser. Sensor de ponto cego você pode desativar também por aqui, assim como alerta de saída de vaga. Vistas essas configurações, vamos lá para a estrada testar o Volkswagen Intera na prática. Quem aí já sabe do que eu vou falar, hein? O primeiro item geralmente é a permanência em faixa, que a Volkswagen chama de Lane Assist. Aqui ele funciona no Intera entre 60 e 215 km por hora. Esse carro não vai chegar a 215, mas ele funciona. Ele não tem ajuste de sensibilidade, eu lembro para vocês, acho isso uma pena. E ele tem integração com o sistema de ponto cego, que a gente vai falar depois. Mas basicamente, resumindo, acima dessa velocidade, né, de 60 por hora, tem um carro no seu ponto cego e você vai comer faixa, ele também vai atuar no volante. Passou de 60, o ícone já fica ali embaixo em verde. Eu vou jogar o carro aqui pro lado, deixar ele sair sozinho, né? Olha só, o ícone ficou amarelo e já corrigiu no volante. A faixa ali que fica no painel, ela também fica um pouco mais visível. Ela acende para te alertar que você está comendo a faixa do lado de lá. Deixar o carro sair mais uma vez aqui, ó. Já corrigiu bem antes. Eu gosto desse sistema porque ele não é super intrusivo, mas olha como ele funciona bem. Ele está só acompanhando o desenho da curva. Ah, agora ele até pediu, conduza no meio da pista, porque eu fiquei bastante tempo sem colocar as mãos no volante. Mas vocês viram que ele não fica aquele joga para um lado, depois joga para o outro, joga não sei o que. Agora, esse carro não tem a centralização de faixa. E esse é um recurso separado, geralmente nesses Volkswagen faz parte de um pacote opcional. O Intera, ele tem um pacote opcional, que ele traz sensor de ponto cego, com alerta de tráfego cruzado traseiro, e o Lane Assist, mas não traz o Travel Assist, que seria a centralização para ele realmente, praticamente dirigir sozinho. Vamos testar uma vez agora aqui para a esquerda. Vou só induzir o carro, ó, ele está saindo automaticamente. Ó, já começou a corrigir, vocês perceberam? E olha como ele corrige de forma leve. Mais uma vez saindo aqui para a direita. Ó, aí ele já começou a pitar, né? Porque eu tô sem as mãos no volante. E como eu tô deixando o carro sair bastante, ele fica mais sensível, digamos assim. Ele vai alertar antes. Ó, corrigiu bem antes de chegar na faixa. Então ele funciona bem. Em alguns casos, o sistema não vai funcionar da forma melhor possível, digamos assim. É provável que ele jogue um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas geralmente funciona muito bem. Agora, por exemplo, ele já foi um pouquinho mais agressivo. Esse sistema é baseado numa câmera aqui atrás do para-brisas. Então também é importante citar que se tiver um dia com muita chuva, muita neblina ou até um sol muito forte, assim como atrapalha a sua visão, também atrapalha a câmera. É a mesma coisa que você botar um pano aqui na frente, ela não vai conseguir enxergar nada. Então nessas condições pode ser também que não funcione adequadamente ou nem funcione. Ah, vai, você tá assistindo esse vídeo até aqui, deixa o seu like, não custa nada. Hype o vídeo também, arrasta os comentários ali pro lado se tiver no celular, é rapidinho. Eu espero você, vai lá.
Deixou o joinha? Conseguiu achar a opção de hypar? Viu como é fácil? Quero falar agora sobre os sensores de ponto cego, aproveitar esse trânsito aqui da Avenida dos Bandeirantes, que é de praxe já. Mas antes disso eu vou citar o preço desse carro para vocês, que é outro ponto importantíssimo. Nessa versão High, como eu disse, é uma Highline, mas eles usaram só o nome High dessa vez. Custa R$ 144.390 de tabela, mas ele tem o opcional do ADAS, então de 144 a 390 ele vai para, na verdade, 149 e alguma coisa. É bastante coisa, eu sei, todo carro hoje está caríssimo, mas a gente vai falar na avaliação se vale a pena ou não e comparar com os concorrentes desse carro, que é muito importante também. E agora sim, falando do sensor de ponto cego em si, ele funciona a partir de 15 km por hora e o manual diz pra gente que ele detecta carros que estejam com uma diferença de até 10 km por hora quando você estiver ultrapassando ou sendo ultrapassado por alguém. Mas eu acho uma diferença bem pequena. Por exemplo, estou ultrapassando esse carro, eu tenho que estar 50 e ele no máximo a 60. Ou é 80, 90, ou ele é 90 e 80, enfim, vocês entenderam. Como eu disse, acima de 60 por hora, que é quando funciona o Lane Assist, ele também vai ter integração com ponto cego. O Lane Assist, se ligou a seta, ele desativa. Se tiver um carro no ponto cego, ele ignora a sua seta e ele vai atuar no volante mesmo assim, porque ele entende que você não viu que tem um carro no seu ponto cego. Eu também cito que quando você conecta um reboque original através de um acessório homologado ou etc, ele vai desativar automaticamente o sensor de ponto cego. Se não for original esse reboque, você precisa desativar automaticamente, porque aí o tamanho do carro muda, o ponto cego vai ficar acusando basicamente o tempo inteiro, né? E o funcionamento vocês sabem, né? Nos dois retrovisores, nesse caso fica na parte ali do espelho mesmo, tem um alerta que acende em laranja quando detecta um carro no seu ponto cego. E se você der seta enquanto ele está detectando, ele vai piscar esse alerta justamente para ficar ainda mais visível. E eu vou falar agora sobre o sensor de fadiga. O manual não especifica muita coisa, só diz que ele avalia o comportamento do motorista entre 60 e 200 km por hora. Ele vai avaliar o quanto você fica saindo da faixa, por exemplo, né? O quanto o sistema vai corrigir o Lane Assist. Enfim, ele vai detectar diversos parâmetros para entender se você está fadigado, ou seja, cansado ou não. E se você tiver, ele vai aparecer um alerta ali no painel pedindo para você fazer uma pausa. Isso já aconteceu comigo, inclusive, tá? Com esse carro mesmo. É difícil de reproduzir, porque ele considera parâmetros bem específicos, mas eu estava dirigindo continuamente por bastante tempo e ele alertou. O manual não especifica isso, mas pelo que eu entendi, mesmo abaixo da velocidade, se você ficar, sei lá, umas 3, 4 horas diretamente sem desligar o motor, sem nada disso, ele já vai pedir para você fazer uma pausa, imaginando que você já está um pouco cansado, que é legal você esticar as pernas e etc, né? Agora eu falo para vocês sobre o ACC, que é um item de série aqui nessa versão High. Ele detecta apenas veículos no mesmo sentido, então se tiver um carro na contramão, não vai funcionar. Você consegue definir velocidades entre 20 e 210 km por hora, caso esse carro chegue aos 210. Eu vou até já ativar ele aqui, ó. Ele aparece um Golf ali no painel, interessante, né? Passando aqui pelo mais e menos, ele vai pular de 10 em 10. Mas se a gente clicar no Res e no Set, ele pula de 1 em 1. Eu também cito, antes que eu esqueça, que esse carro... Oh, rapaz, teve acidente ali, ó. Ih, a Saveiro foi pro mato lá. Minha nossa, como que... Rapaz... Eu também cito, antes que eu esqueça, que aqui nas configurações você tem, ó, controle de cruzeiro adaptativo, o ACC. Programa de percurso você coloca entre Eco, Comfort, Normal ou Sport. Isso é muito bacana. Outra coisa, ó, eu já programei a 110, tá? Aquela hora que eu falei pra vocês. Ele tá mantendo aqui a 70 e pouco, porque os carros estão mais devagar. E vocês viram, eu tô com o pé próximo aqui sem pisar, mas vocês conseguiram notar que ele foi bastante suave. Eu deixei no modo Eco, porque eu quero realmente que ele seja o mais suave possível. Fez uma outra frenagem aqui, ó, porque um Classe G ali em cima do guincho acabou meio que fechando a Titano freou, e o Terra já freou aqui também. Agora que é a hora da gente descobrir se o ACC vai funcionar bem de verdade. Por quê? Estamos na rodovia, aliás, na Avenida dos Bandeirantes. Eu vou programar aqui em 50. A distância, assim como já estava, deixa eu mostrar para vocês, ó, vou manter na mais próxima possível em relação ao carro da frente. E por que que aqui é onde o bicho pega? Porque na estrada muitos ACCs eles funcionam bem, né? Porque você tem menos variação de velocidade,
ou você não está numa velocidade muito curta. Então é mais raro que ele faça frenagens tão agressivas. Geralmente, porque tem carro que mesmo na estrada é muito agressivo. Agora, vocês viram o que acabou de acontecer? Ele fez uma frenagem um pouco mais forte porque o trânsito de fato parou repentinamente. Dada a condição do trânsito, eu achei que nem foi tão forte assim. Muito bom. Esse carro não tem a função stop and go, que para completamente o veículo. Muito menos manter o carro parado, né? Porque ele nem tem freio de estacionamento eletrônico, né? Geralmente precisa ter. Isso é uma pena. Então, abaixo de aproximadamente 20 km por hora, ele vai liberar os freios. E se você não pisar no freio, ele vai bater o carro. A não ser que ele acabe acionando a frenagem automática de emergência, que é um outro recurso que a gente vai falar já já. Vou aumentar agora para 60 km por hora. Ó, vocês estão vendo que ele já está aumentando um pouco a velocidade. Lembrando, dependendo da curva, é possível também que o ACC não detecte muito bem, né? Porque o carro às vezes está para lá já na curva, o ACC está embicado para cá, então ele não vai conseguir detectar. Você tem que sempre ficar atento. Fez uma frenagem bastante contínua, ele freou bastante, mas não de forma forte. Agora, de novo, vocês perceberam, né? Apareceu ali o alerta frear. Da outra vez, ele apareceu aquele alerta maior porque ele realmente acionou o alerta de colisão, que é da frenagem automática de emergência. Agora foi só o do ACC, por isso que ele foi mais contido. Vamos pôr no res aqui de novo para restabelecer a velocidade. Agora eu vou programar nos 50 km por hora. Ó, até 30, até 20 e pouco por hora funciona muito bem. Só que ele fez uma troca de marcha aqui um pouquinho brusca. Eu vou aproveitar para falar, enquanto vai funcionando, de uma outra funcionalidade que tem esse ACC. Não é exatamente do ACC, mas eu acho que vale a pena citar. Esse carro tem um sistema start-stop que desliga o motor em paradas rápidas. E quando você para num semáforo, por exemplo, ele vai desligar o motor. E no caso dos Volkswagen, acho que praticamente todos que eu já testei até hoje, eles usam o radar do ACC, ou até mesmo a câmera, para identificar que o carro da frente já saiu, e ele vai então religar o motor, mesmo que você mantenha o pé no freio. Isso é bom por um lado, porque ele vai ser mais rápido, você não vai ter que esperar o motor ligar na hora de sair. Serve até como um alerta para ele te indicar que o trânsito já está andando, mas por outro lado, às vezes o Creta, por exemplo, aqui na frente, só anda um pouco. E eu nem quero andar, eu quero ficar parado e ele já vai religar a motorização. Então eu acho que isso deveria ser uma função opcional, mas não é. Você não consegue desabilitar. Vocês viram essa frenagem que ele fez? Ele está mantendo a velocidade muito bem. Eu acho o ACC da Volkswagen, sinceramente, um dos melhores. Mesmo não tendo a função Stop and Go, na questão de suavidade de frenagem e aceleração, ele é muito bom. Ó, mais uma vez, freando muito bem. Aqui no painel, além dele mostrar aquele Golf ali com a regulagem da distância, mostra uma linha verde entre a velocidade que você está e a velocidade que você programou. Então agora a gente está 45, programado em 50. Nesse intervalo fica uma linha que facilita para você ver qual a diferença de velocidade que está programada no ACC. Bacana isso. A gente tem que ver agora com o trânsito praticamente parando, reduzindo bastante. Mas olha, até esse momento é muito suave, realmente é interessante. Eu também preciso lembrar que o trânsito interfere, tá? Porque às vezes o trânsito está um pouco mais arisco, digamos assim, ele está parando mais forte, o pessoal deixa para frear em cima do outro carro, né? Se o trânsito tiver menos carros, eles estão, ó, abaixo de 20. Vocês viram que ele pediu para eu colocar o pé no freio. Pelo menos ele dá um alerta até sonoro, né? Porque às vezes você esquece, você tá vendo o carro frear sozinho e se ele desse um alerta um pouco mais discreto, você ia acabar freando muito em cima. Mas como eu estava dizendo, se o trânsito estiver um pouco mais calmo, freando um pouco mais devagar, isso vai ajudar o ACC também, porque ele se baseia no carro da frente. Se o Creta parar do nada aqui, não tem como a gente fazer uma frenagem super suave, nem se a gente humano estivesse dirigindo. Às vezes você consegue prever, você vê que o carro à frente do Creta, ele acabou começando a frear, ou freou forte, e você já freia antes. Mas geralmente você não prevê isso. Então é normal o ACC às vezes ser um pouquinho mais agressivo. Mas aqui no Terra, na maior parte, é bastante suave. Então está de parabéns essa calibração que a Volkswagen fez. Nós estamos agora na estrada, então eu quero aproveitar para mostrar alguns recursos do ACC que eu disse. Eu vou programar aqui em 130 km por hora. Reparem que tem um Jimny, no estilo classe G, mas é um Suzuki Jimny aqui na nossa frente.
e ele está bem mais devagar, estamos a 90 por hora mais ou menos. Eu vou dar seta aqui para a esquerda, olha o que o Tera está fazendo. Ele está acelerando, diminuindo a distância em relação ao carro da frente para me ajudar numa ultrapassagem. Só que vocês viram que ele acelera por pouco tempo, né? Então na prática eu achei que não ajuda tanto assim. Tem carros que você percebe ele acelerar realmente mais. Talvez seja por estar no modo Eco do ACC, né? Quem sabe no modo Sport, alguma coisa assim, ele seja mais agressivo para ajudar nessa ultrapassagem. Mas mesmo no Eco, se o intuito é ajudar a ultrapassagem, ele poderia acelerar pelo menos por mais tempo. Agora eu quero falar de uma outra questão, essa que não é assim tão boa. Acima de 80 km por hora, o ACC bloqueia passagens pela direita, ultrapassagens pela direita. Porque o certo é você ultrapassar pela esquerda. Ok, eu entendo. Mas no Brasil a gente sabe bem que muitas vezes tem pessoas andando a 10 por hora na esquerda e você não tem o que fazer, a pessoa não sai de jeito nenhum e você acaba tendo que passar pelas faixas da direita e ele vai bloquear a aceleração do ACC. Eu vou acelerar um pouco o carro, está programado em 120 km por hora, ele provavelmente vai detectar o HB20 ali na esquerda. Olha lá, ó, apareceu um Golf do lado de fora da faixa. E reparem, a gente está a 106, está programado a 120 e ele não está passando, justamente porque tem um HB20 na esquerda e ele entende que você não deve fazer ultrapassagens por esse lado. Agora, às vezes você está um pouquinho distraído, você vê que o carro não está acelerando, aí você vai olhar depois de um tempo e percebe que é por causa disso. Se eu acelerar aqui, ó, ele vai cancelar a detecção do carro do lado. Então sim, ele vai voltar a acelerar. Não é de todo ruim, mas como eu disse, às vezes você acaba nem percebendo que o carro está deixando de acelerar por razão disso. Vocês lembram muito bem que antes eu estava falando sobre a frenagem automática, o alerta que a gente teve. Então vamos nos aprofundar nesse assunto. Olha que linguajar bonito. Tô parecendo o Rafa Dea falando. Um abraço aí pro Rafa, viu? Essa frenagem, ela detecta pedestres e ciclistas. Isso é muito legal para um carro também dessa categoria. A maioria é só carro por carro. E o manual diz pra gente que ela auxilia de forma máxima, ou seja, a gente dá a entender que ele consegue pisar no máximo no freio ou evitar o máximo possível nessas condições. Para veículos, incluindo aqueles de duas rodas, entre 5 e 250 km por hora. Para pedestres, entre 5 e 85 km por hora. Para ciclistas, não especifica uma velocidade, mas imagino que seja a mesma para pedestres, entre 5 e 85. Como eu disse, tem um alerta de distância segura em relação ao carro da frente. Isso em velocidades mais altas, tá? Não especifica, mas a gente sabe que funciona mais na estrada. Andando muito perto do carro da frente, ele vai também pedir para você se distanciar. Ele nem aparece uma mensagem, é só um ícone que aparece ali embaixo, então não é irritante, pelo menos. Se acontecer do carro parar completamente, ele não vai manter o carro parado. Logo depois ele vai liberar os freios. E isso eu não acho legal. A maioria dos carros é assim, sejamos honestos. Mas eu acho que ele poderia sim manter o carro parado para evitar um segundo acidente. Ou se você já conseguiu evitar um acidente, evita novamente que você tenha um acidente. Então seria interessante. A frenagem automática, eu acho que vocês já sabem bem como que funciona, porque eu já expliquei umas 5 milhões de vezes aqui no canal. Mas eu ressalto de novo, não tem problema. Ela serve para evitar uma colisão, o que é ótimo, ou então, pelo menos, mitigar uma colisão, o que já te ajuda bastante. Isso significa que, aqui, por exemplo, a 30 por hora, é provável, não é certeza absoluta, mas é provável que se o Onix frear, acabar parando, ele vai conseguir parar também o carro antes de ter uma colisão, o Tera, no caso. Tem situações, dada a rapidez que aconteceu um acidente na frente, a velocidade que você está, que ele não vai conseguir parar completamente o carro antes de bater. Só que ele vai diminuir muito a velocidade. Então vamos supor que a gente bateria nesse Polo Track aqui a 80 por hora, mas ele conseguiu reduzir para 50, para 60. Quanto menor a velocidade, mais diminui os riscos, então ajuda demais, tá? Também acontece, por exemplo, eu detectei que o Polo aqui parou de repente e eu pisei um pouco no freio, mas eu não calculei muito bem, eu pisei pouco. O sistema vai fazer uma força maior no pedal do freio, de novo, para tentar evitar ou mitigar essa colisão. Daquela primeira vez, quando a gente estava testando o ACC, que vocês viram um alerta, eu freiei sozinho, então ele não precisou atuar, mas se precisasse ele teria atuado para me auxiliar
e tentar não ocorrer um acidente, uma colisão. Não repitam isto em casa, até porque eu duvido que você vai ter uma avenida dos Bandeirantes na sua casa. Então vamos simular que a gente está meio distraído aqui, ó. Estamos acelerando em relação à estrada, ó. Olha só. Viram, né? Eu só fiz isso porque eu vi que o Creta que está atrás da gente, ele está bem longe. Então eu deixei uma distância segura e eu já estava ali perto de pisar nos freios. Então não foi uma situação muito de risco. Mas vocês viram um alerta funcionando. Funciona muito bem. E ele já me, não necessariamente salvou, mas ele já me ajudou enquanto eu estava dirigindo esse carro. Um trânsito parou de repente, eu pisei um pouco no freio e eu senti ele realmente auxiliar, freando ainda mais. Agora eu quero falar para vocês sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro, que é uma função integrada ao sensor de ponto cego. Ele é coisa aqui pela central multimídia, então vamos tentar simular. Tá vindo um carro lá na esquerda, ó. Vou fazer como se eu estivesse saindo aqui de uma vaga. Olha lá, ó. Estão percebendo? Ele já apareceu ali indicando aqui do lado esquerdo que tem um carro no nosso ponto cego, né? Isso saindo de ré de uma vaga. Não especifica nada no manual, como velocidade que funciona ou condições específicas para ele funcionar. E eu acho que ele poderia avisar também ali pelo aviso do ponto cego nos retrovisores. Mas não, ele avisa só aqui perto da câmera mesmo. Agora, o legal é que ele tem a frenagem automática, então se precisar, para tentar pelo menos evitar uma colisão, ele vai frear o carro automaticamente. E o que eu achei então sobre o sistema ADAS aqui do Volkswagen Terra? Vou falar para vocês que eu gostei bastante. Como todos, tem algumas pequenas ressalvas, mas para um carro dessa categoria, tudo bem que é um pouquinho caro, mas ele realmente se destaca nesse sentido ADAS. Agora, tem alguns equipamentos que eu senti falta. Por exemplo, a função Stop and Go do ACC, acho que já poderia estar presente. Ainda que ele não mantivesse o carro parado por muito tempo, só dele parar já seria muito legal. Farol automático, o Fiat Pulse tem, esse aqui não. E também a centralização de faixa, algo que é um pouquinho mais raro, mas o HB20 top de linha, ele tem, então seria bem-vindo aqui também. Mas de modo geral, gostei bastante do ADAS e acho que a Volkswagen está de parabéns aqui no Terra, apesar dessas pequenas ressalvas. Não me diga que você está querendo sair do vídeo sem deixar seu like. Vou ficar chateado desse jeito, viu? Você também não hypou o vídeo ainda? Dá tempo, vai lá, é rapidinho. E já deixa aqui nos comentários, aproveita e comenta o que você acha sobre o ADAS aqui do Terra. Você gostou? Você esperava mais? Esperava menos? Quem sabe? Deixa aqui sua opinião para a gente ter essa conversa. E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.